Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser mais um study vlog aqui no canal. Dessa vez eu vou estar gravando pra vocês o meu estudo em dia de prova. Sim, gente, as minhas provas elas começam dia 14. Hoje é sábado, são exatamente 5 horas, é bom, hein? 3h58 da tarde. E eu vou começar a estudar, gente, porque... Na verdade, assim, eu já recebi o meu hall de conteúdos há uma semana, né, no caso essa semana, segunda-feira, e eu já comecei a estudar um pouquinho cada dia, só que essa semana também foi bem corrido pra mim, e eu não consegui estudar todos os assuntos, né, todos os tópicos, sem contar que tem bastante conteúdo pra estudar, e tipo, esse daqui é literalmente o meu hall de conteúdos, ó. Eu tenho tudo isso daqui pra estudar, e eu tenho duas provas, cada dia, né? Então é bem complicado. E eu aqui, gente, no início da semana, né, quando eu recebi o hall, achando que... Ai, com certeza eu vou conseguir estudar 2 matérias por dia. Iludida, né, gente? Não consegui terminar nem português. Então, gente, vou começar mostrando pra vocês o meu método de estudo. Como eu falei pra vocês, eu tô com um novo método que consiste em, basicamente, estudar a teoria e também a prática. Pelo menos eu, na maioria das vezes, deixava pra estudar só a parte teórica, né? Teórica que eu diga fazendo resumos, fichas. Mapa mental, confesso pra vocês que não é muito a minha praia, sabe? Então, eu nem fazia muito, só quando os meus professores pedem mesmo. Mas agora eu tô fazendo as atividades também, questões realmente, né? E eu faço assim, ó, pego os meus resumos, porque como eu falei, sou mais de escrita, e aí depois eu simplesmente venho fazendo uns exercícios pra eu saber se tá certo ou não. E eu mesmo, gente, tava vendo esses dias que é muito importante você fazer isso. Por que que é muito importante? Eu achava, gente, que um assunto aqui, ó, de sujeito predicado, não, de frase e oração, era muito fácil, tipo, nem precisava estudar. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer umas questões só pra eu ter certeza. Gente, eu errei muitas questões. E aí eu imaginei assim, se fosse na hora de uma prova, por exemplo, como não ia ser, né? E por isso que é o importante das questões, pra você saber onde você tá acertando e onde você tá errando, né? O que você precisa melhorar. E aí, nessa folha aqui de trás, eu deixei os meus erros e acertos. Então, acho que assim, uma pergunta base que você precisa fazer pra si mesmo, nem que você não queira anotar como eu gosto de anotar pra até mesmo quando eu for revisar na hora da prova eu saber, mas você pode também não anotar, enfim. Eu coloquei primeiro, errei, mas o porquê que eu errei? Então pode ter sido por vários motivos, porque eu não entendi a questão, porque eu não entendi o enunciado, por falta de por falta de atenção, ou até mesmo, gente, pela preguiça de ler a questão e ver o que ela tava pedindo, né? Então, realmente, são essas perguntas que você tem que fazer pra você. O porquê que eu errei. Depois, como eu posso melhorar, né? Tipo, o que eu fiz de errado e o que eu posso consertar. Então, por exemplo, eu fiz aqui de errado que era pra eu ter anotado a oração. E ao invés disso, eu anotei o verbo. Então, são coisas, assim, completamente diferentes. E aí, eu fui lá e coloquei. Era pra eu ter anotado a oração, que foi o que a questão pediu. Só que, na verdade, eu anotei o verbo. Aqui na questão 2, a mesma coisa. Peraí. Perdi a vontade de espirrar. Meu Deus, muito aleatória. E aqui embaixo eu deixei o meu empenho no assunto, né? O rendimento no assunto foi de 80%. Eu errei, gente, a metade das questões. Mas, Giovana, por que você disse então que foi 80%? Se você errou a metade, deveria ser 50%. Por quê, gente? O que eu coloquei assim foi num todo. Depois que eu terminei as questões, eu fui lá entendendo, fui vendo o que eu fiz de errado, fui tentando consertar. Então foi por isso que o meu rendimento no assunto, né, foi de 80%. Porque agora eu entendi as coisas que eu poderia ter melhorado. O porquê dos meus erros. A maioria dos meus erros foi por realmente falta de atenção e não ter visto o que a questão estava pedindo. E aqui também, compreendi o que eu errei?
sim ou não. Se não, gente, eu mesmo, antes das minhas provas, né, como eu falei pra vocês, os professores entregam o rol e tal, e ao decorrer da semana a gente vai tendo aulas normais. E aí eu vou lá e, por exemplo, se eu não entendi o que eu errei, mesmo tentando, eu vou lá e pergunto pra Pro, você pode me explicar tal assunto, por favor? Aí ela vai lá e explica. Ou qualquer coisa, gente, se você não tiver aula ao decorrer da semana, você pode ver videoaulas, pegar lá no Google, ver se você vai entendendo. Se não entendeu, lê a questão até você entender. E quantas eu errei, né? Eu errei 6 de 11. Aí aqui também tem a minha atividade de revisão, que inclusive foi a que eu fiz hoje antes de começar o meu vídeo. Na verdade, essa revisão foi mais tipo, eu tive que escrever o gabarito da minha questão. Da minha revisão, que a professora passou ontem no mural. Só que quando ela passou já era bem tarde, eu já tava com muito sono e não ia adiantar nada, porque eu não ia render fazendo. E pra começar, eu vou colocar num aplicativo de método Pomodoro, né, que basicamente você coloca um tempo de estudo e um tempo de descanso. E o aplicativo que eu utilizo é o Focus To Do. Eu gosto bastante dele, então eu já vou colocar aqui na matéria que eu já tinha deixado, português e iniciar. Agora eu já posso começar meus estudos. E muita gente me pergunta como é que eu faço para ter concentração na hora dos meus estudos. A primeira coisa é, com certeza, não pensar no agora, e sim no futuro, né? Porque você sabe que o que você estiver plantando agora, você vai colher depois. Se você estiver estudando certo, como deve estudar, com certeza lá no seu futuro você vai ter a sua recompensa. A segunda dica é, tem um lugar mais calmo para você estudar. Mas, Gia, a minha casa é muito barulhenta, então converse com as pessoas que moram com você, com seus pais, e fale com eles que você está precisando de um lugar mais calmo, com menos barulho, para você estudar e se concentrar. A terceira dica que eu dou para vocês é não mexa no celular enquanto você estiver estudando, né? A menos se você for pegar alguma videoaula, questões, mas fora isso, não pegue em rede social, porque se tem uma coisa que é o vilão da procrastinação, com certeza são as redes sociais. Porque, tipo, você fala, não, vou pegar aqui só uns 5 minutinhos, 5 não, né? A gente fala que vai ver só um vídeo. E aí, no final, você acaba nem fazendo as coisas que você deveria fazer e só procrastinou. Gente, então, deu aqui o meu tempo de estudo e agora tô no horário do meu intervalo, né, no horário onde eu irei lanchar. Então, eu vou iniciar aqui, ó. E eu vou comer o quê, gente? Torrada com patê e também vou tomar todinho. Eu amo todinho, gente. E vocês? Acabei de bater aqui no negócio. Esqueci que ele tava com canudo e derramei. Mas, tudo bom. Terminei de fazer o meu lanche e agora eu vou voltar aqui para os meus estudos, né? Por enquanto eu só fiz interpretação textual, né, dessa página aqui, da palavra entre ficção e a realidade. E agora eu tô fazendo predicativo do sujeito e também verbos de ligação. Então, mas antes eu vou mostrar pra vocês uns materiais que eu tô utilizando. Tem esse marca-texto aqui da Bic, que é Bic Marking. Eu gosto bastante dele, é em tomzinho pastel. E pra quem não sabe, eu tenho color code, por isso a maioria dos materiais que eu utilizo são rosa, mas também tem preto, né, pra fazer meu corpo de texto e tal. Também tem essa caneta aqui da Cis, que é a Sugar Cap. A ponta dela é 1.0 e eu confesso pra vocês que ultimamente eu tô preferindo muito caneta 1.0. Inclusive, tem essa caneta aqui pra mim que foi revelação. Vocês não têm ideia. Eu tinha essa caneta aqui, gente, há muito tempo, só que ela era ponto 1.0 e eu não gostava muito, né? Eu preferia mais 0.7. Só que aí, um dia, eu fui testar ela no meu caderno e ficou literalmente muito bom. A tinta dela é maravilhosa. Vocês não têm ideia, são acho que R$2. Eu não me lembro. R$2. Tipo, uma caneta maravilhosa dessas. E realmente, isso, como eu falei, é uma revelação. Então, fica a dica aqui pra vocês. Caso alguém queira, é a Pilot BP1 Retrátil ponta média. Mas também tem a ponta fina. Eu prefiro essa. E de brush pens, como eu tô fazendo, gente, um resumo realmente com as minhas palavras, eu não gosto muito de fazer, tipo,
um título grande, caprichado, porque demanda muito, muito tempo e eu não tô com tempo pra isso, né? Então eu tô utilizando essas brush pens aqui, ó, da New Pen, a Ginza Nano, e elas são perfeitas, vocês não têm ideia. A ponta dela é assim, ó, pequenininha. E eu também tô utilizando a preta e esse cinza mais clarinho pra fazer o efeito de adesivo na parte de baixo. E sério, essas brush pens são hashtag tudo pra mim. Agora sim, vamos começar aqui, ó, a fazer os verbos de ligação. Inclusive, gente, eu gosto muito de assistir videoaulas enquanto eu faço. Eu também leio o livro, né, porque é bem importante, porque às vezes eu posso estar complementando com alguma coisa que o professor tá falando, e aí fazendo aquele resumo bem legal, mas fazendo com as minhas próprias palavras, hein? Não se esqueçam, façam seus resumos com as próprias palavras. E outra dica, tentem explicar pra si mesmos. É muito bom, gente. Eu faço isso direto. Hoje nossa aula é muito sussa. É uma aula que é base para a parte de predicado. O que é a aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre verbos. Mas não verbo de modo geral, como nós já falamos na parte de sintaxe, não, gente, de morfologia. Não, vamos falar de verbo na sintaxe. A função do verbo dentro da sintaxe. Muito bem, o verbo tem duas maneiras de ser expressos na minha sintaxe, certo? E aí a gente vai ver como funciona isso na aula de hoje. Depende da estrutura da oração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou colocar uma oraçãozinha bem simples. Por exemplo, Noslen é rechonchudo. Oração vulgarinho, produção. Noslen é rechonchudo. Muito bem. Olha só. Eu disse que o verbo de ligação tem por função ligar ou expressar um estado, um sentimento, ou ainda ligar uma característica ao sujeito. Olha essa oraçãozinha. Qual seria o sujeito dessa oração? Noslen é rechonchudo. Noslen é meu sujeito, beleza? Qual seria o meu verbo? É, beleza, o verbo ser. E depois do verbo ser veio o quê? Rechonchudo. Todo mundo concorda comigo que rechonchudo é característica do Noslen? Beleza? Beleza. Perceba que o verbo ser, o é, que está aí no meio, ele está somente ligando o Noslen, que é sujeito, à sua característica rechonchudo. Ou seja, esse verbo está tendo a função de ligação. Fácil? Tranquilo? Ah, professor, mas esse para 2 está estranho, parece P ao quadrado. Tá. Pensa que é para 2. O que é isso que eu coloquei pra você, gente? E aí não é caminhar tristonho, mas sim o quê? Estar tristonho. Sacaram a ideia? Então, nesse sentido, o verbo andar é de ligação. A mesma coisa que o verbo ficar. Vamos pensar numa frase aí qualquer que tenha um verbo significativo, sei lá. Noslen correu feliz. Gente, então, terminei aqui de fazer o meu resuminho, né, sobre predicativo do sujeito e os verbos de ligação. Até que assim, gente, é um assunto que eu achei mais tranquilo. Na verdade, esse foi um assunto passado recentemente. Na minha última aula de português, que no caso foi ontem, a professora deu esse assunto. Então, foi uma coisa que foi revisada recentemente, então não tinha muita coisa pra escrever. Aí agora eu já fiz aqui o meu título das minhas questões, ó. Eu não vou pegar questão de livro nessa parte, né, porque na interpretação textual e tal, eu prefiro pegar questões do Google, né? Porque aí vem com gabarito e tal, aí eu sei realmente o que tá certo e o que tá errado pra fazer minhas coisas, né? Mas, enfim, gente, é isso. Agora eu vou digitar aqui, pegar as questões.
agora já são 8h54 da noite. E eu fiquei, tipo, quase 5 horas estudando, né? Então foi muita coisa, mas nem pareceu que foi tudo isso, né? E olha que eu estudei só uma matéria, tá? Que no caso foi português. Vou deixar pra estudar ciências amanhã, porque não vai adiantar nada eu estudar agora, né? Até porque eu não vou ficar aqui até 3 horas da manhã estudando, né? Pelo amor de Deus. Então eu fiz aqui interpretação textual, predicativo do sujeito, verbos de ligação, fiz verbos transitivos e intransitivos, questões sobre sujeito e outras questões, né? Que no caso foi sobre verbos de ligação, como eu falei pra vocês, né? Que eu quero fazer essas questões porque me ajuda bastante. E olha só uma coisa, todas essas questões aqui eu acertei. E eu tô, tipo, muito, mas muito feliz com isso, gente. Não errei nenhuma, vocês têm noção? Queria que essa daqui fosse a minha prova, check! Mas agora eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho do que eu entendi aqui sobre as minhas anotações de hoje. Então, gente, basicamente, hoje eu fiz sobre o predicativo do sujeito, que é a característica, qualidade ou até mesmo os estados que podem se atribuir ao sujeito, né? No caso, um exemplo que eu coloquei aqui foi o animal era grande e pesado. Então, basicamente, o sujeito vai ser o animal e o predicativo do sujeito, que vai estar indicando as características do animal, né, é grande e pesado. Agora, os verbos de ligação, eles servem meio que como uma ponte para ligar o sujeito e o predicativo do sujeito. Por exemplo, o animal era um filhote de tigre. Aí, o animal era o sujeito, era o verbo de ligação, um filhote de tigre, o predicativo do sujeito, né? Aí, tem os verbos intransitivos e transitivos. Os transitivos são que precisam de presença de complementares, né? Tem o intransitivo direto, que não exige a presença da preposição, não é obrigatório. Tem o indireto, que exige sim a preposição. E o direto e indireto, são dois complementos. Um sem a preposição, né, que no caso não é obrigatória, e o outro com a preposição obrigatória. Os intransitivos não precisam ter o sentido completo, só a parte mais importante, sabe? Por exemplo, Cíntia morreu. Ninguém quer saber mais que isso, a gente só sabe que Cíntia morreu. Dani chegou, a gente quer saber mais nada disso, a gente só quer saber que a Dani chegou. Aqui, filha, não é coisa pra curioso não, entendeu? Isso daqui não é pra nós que é curioso. Isso não tem nada a ver com a gente. Então a gente já lembra disso na hora da prova, né? Aí eu sei que os intransitivos são para os não curiosos. Os curiosos se lascaram. Aí também eu falei, oh meu Deus, eu só fiz isso? Ah, não. Também teve a interpretação textual, que foi sobre um texto que eu gostei bastante, de Memórias de Aprendiz de Escritor. Tiveram várias afirmações neles, que... Neles o quê, né? Só foi um texto, Giovana. Tiveram várias afirmações... O vizinho fazendo obra? Não, é uma bomba. O texto é muito bom, gente. Inclusive, eu recomendo muito pra quem quiser. O nome é Memórias de um Aprendiz de Escritor. Ele tem várias palavras que a gente, assim, não tá muito acostumado a usar no dia a dia. Porém, pelo menos no meu livro, tiveram alguns sinônimos que a gente poderia também estar acrescentando. Coisa que eu gostei bastante. E acho que foi isso, gente. Também eu fiz de núcleos do sujeito, que no caso pode ter um de um núcleo é simples, o de 2 ou mais núcleos composto, o oculto que não precisa de desinência, né, da terminação. Você não acha, Garfield, que pode ser chamado também de desinencial, tá, esse sujeito? E a síntese é isso, simples, um núcleo composto 2 ou mais núcleos e o desinencial que tá implícito na terminação do verbo. E é isso, gente! Terminamos esse study vlog. Não vou prometer nada pra vocês, mas quero ver se amanhã eu consigo gravar outro study vlog estudando pra ciências, né? E ao decorrer da semana mostrando pra vocês. Quero também mostrar fazendo a minha prova de português e ciências, que eu não sei se vocês sabem, não sei se eu falei, mas são as minhas 2 primeiras provas desse ciclo, né? Então, é isso! E agora vamos finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Um super beijo. Tchau e até os próximos vídeos. Bye! Meu Deus, eu tô com sono.